Amém, irmãos, um bom dia a todos sejam bem-vindos, em nome de Jesus. É uma alegria, estarmos aí reunidos mais uma vez, sabendo que o Senhor Jesus Cristo está no ambiente e vai nos beneficiar aí com as direções para haver libertações do nosso coração, e acréscimo de fé e de esperança, Então, todos sejam muito bem-vindos. Eu quero, assim, convidar os irmãos a abrir uma palavra para a gente ler aí, juntamente com a pessoa que está do seu lado, lá no livro de Lucas, no capítulo 2. Eu gostaria que você abrisse Lucas capítulo 2 e lesse do versículo 36 até o... Lucas capítulo 2, do verso 36 até o 40. Tem bastante pessoas novas aí, Já já nós vamos saudá-las aí pelo nome. E você que já é doméstico, encosta nele e vamos ler juntos esse trecho, Só do coral feminino pode passar aqui na frente para entoar os cânticos. Eu quero convidar aqui para passar aqui na frente, irmãos. Nós vamos estar aqui fazendo uma oração de agradecimento, e para abençoar todos os nossos visitantes. Quero convidar a irmã Vânia, que fica aqui na frente, a irmã Ritinha, o irmão Carlos, retornando aí a casa, fica aqui na frente também. A dona Neuza ali, a mãe do Regis, o Regis também pode passar aqui na frente. Lá também a Marilza, e a Luciana, pode passar aqui na frente aqui. E todo o povo de Jesus aí vão se colocar em pé. Aqui o Paulo e a Fernanda também, e a gatinha, tudo aqui na frente, de frente para lá.
E os demais irmãos vão se colocar em pé. E nós vamos dirigir a nossa mão direita aqui, né? Para esses irmãos que estão chegando hoje, que estão nos visitando, que estão nos contemplando, né? Com a presença deles. Fecha teus olhos, irmãos, e nós vamos aqui orar, agradecer por essas almas, por essas vidas. E que Deus venha, em nome de Jesus Cristo, abençoá-los ricamente, né? Então fecha os olhos com a tua mão dirigida à direita aqui para o altar. E traz na tua mente cada um desses que estão aqui. E vamos orar então. Ó grande e eterno Deus, em nome de Jesus, chegamos na sua presença, Pai, nesse momento. Somos gratos, Deus, pelo benefício que o sangue do teu Filho Jesus Cristo, que foi derramado naquela cruz, trouxe a cada um de nós. Éramos órfãos, não tínhamos pai, e o Senhor nos assumiu com essa paternidade perfeita e nos gerou como filhos do Deus Altíssimo. E hoje nós podemos chegar diante do trono de Deus e declarar que somos filhos por causa do sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo e que nos reconciliou com Deus. Queremos agradecer, Senhor Jesus Cristo, também, porque hoje nós não somos mais condenados eternamente, porque nós recebemos, Senhor Jesus, a vida eterna, e ela está dentro de nós. Muito obrigado, Deus, por essa eternidade, que em breve, Senhor Deus, nós estaremos de volta na nossa nova pátria, nossa nova casa, aonde não há corrupção, onde não há morte, onde não há pecado, mas haverá, Senhor Jesus Cristo, a tua justiça imperando, a equidade, a retidão, a pureza, e nós teremos uma experiência maravilhosa de ser sempre eterno com o Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque outrora estávamos sob o efeito do pecado, e por isso que a morte, a angústia, a tristeza, o sofrimento imperava sobre nós e nos influenciava, e nós éramos totalmente deprimidos, ansiosos, preocupados, sem fé e sem esperança. Mas pela tua graça e pela tua misericórdia, diante da nossa confissão, o Senhor nos perdoou, porque nós não suportávamos e jamais iríamos suportar viver nessa vida temporal sobre o peso do pecado, porque o Senhor não nos criou com esse suporte. Mas louvado seja o nome do Filho de Jesus Cristo, que nos deu esses três presentes maravilhosos. Hoje nós somos filhos, somos perdoados e somos eternos. E nós queremos te agradecer por isso, Senhor. E por isso estamos aqui reunidos nesse lugar. Reconhecemos, Deus, que tens autoridade sobre nossas vidas. E como teus filhos agora, nós colocamos diante de ti a Dona Neuza, o Regis, o Paulo César, a Fernanda, a Isadora, a Ritinha, o Carlos, a Marilza e a Luciana. Esses que hoje estão nos visitando. E te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor encontre um espaço no coração deles para falar a tua verdade, para trazer a tua realidade, e que eles sejam, Senhor Jesus Cristo, inclinados para te hospedar como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a vida deles agora, grandemente, que o Senhor venha se derramar sobre eles, dando essa oportunidade. Agora eu queria convidar que todos repetissem comigo essa oração. Inclusive esse pessoal que está aqui pela primeira vez. Senhor Jesus, nós chegamos na sua presença e reconhecemos que tu és o Filho de Deus e que na cruz do Calvário morreu em nosso lugar, perdoando os nossos pecados, porque nós confessamos a ti que somos pecadores e necessitamos do teu perdão. Senhor Jesus, entra no nosso coração e faça morada eterna e escreva o nosso nome no livro da vida. E a partir de hoje, nós te recebemos em nosso espírito e na nossa alma, e te autorizamos a ser Senhor da nossa vida, em nome de Jesus.
obrigado, Senhor. Amém. Podemos sentar então, irmãos, e agora nós vamos estar ouvindo cânticos, né? Chegou mais uma visita, como é o nome? A Priscila. Seja bem-vinda também, Priscila. Que Deus abençoe vocês todos. Invocando o nome do Senhor. Essa canção, ela fala sobre um trecho bíblico. Ela diz que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Tudo que Deus inicia, Ele trabalha com planos e com propósitos. E tudo que Ele começa, Ele termina. Porque Deus é um Deus de ordem, é um Deus de decência. Ele é organizado em tudo que Ele faz. Que as tuas atenções, os teus olhos estejam fitos no Senhor nessa manhã. Porque Ele não vai parar de trabalhar em nossas vidas. E isso é uma dádiva divina que nós temos. O propósito do Senhor vai prevalecer, irmãos. Seja aqui que nós estamos passando nesse dia. Talvez você não demonstre, mas você tem um coração que sente as coisas. Sente tristeza, sente amargura, mas o Senhor está perto daqueles que invocam o seu nome. Que nessa hora você possa encontrar a presença e encha-se dela, beba dela. Peça ao Senhor que esteja levando embora tudo aquilo que te incomoda, que perturba, para que você sinta a paz de Cristo. A paz dele excede o entendimento, ela excede a nossa razão. Em nome de Jesus. Nada poderá parar teu querer. Tua vontade em nós levará até o fim. Tudo em nós então te glorificará.
Amém, irmãos? Eu convido os irmãos que podem ficar de pé, que se coloquem de pé na presença do Senhor. Vamos louvar esse louvor aqui com alegria, irmãos. Nós estamos na casa do Senhor, nós precisamos sentir a presença dEle. Nós precisamos nos liberar para Ele agir aqui neste lugar. Essa próxima canção se diz Paz em Jerusalém. Nós somos a Jerusalém de Deus, a Jerusalém celestial. E nós vamos agora para a paz, nós temos que orar pela paz. Isso significa o reino de Deus estabelecido na terra. É o que todos os dias nós, eu e você, que fazemos parte do corpo de Cristo, devemos lutar para esse estabelecimento desse reino. Amém, irmãos? Então, é motivo de muita alegria. A paz em Jerusalém. Amém? Meus irmãos, então, agora nesse próximo louvor, esse terceiro louvor que nós vamos entoar, os irmãos sintam-se na liberdade, né, de trazer suas ofertas, os dízimos para a casa do Senhor. Na casa do Senhor há liberdade, né, e a palavra de Deus diz sobre a contribuição, que nós devemos dar não por pressão, nem por obrigação, né, mas devemos ter a alegria de cooperar com a casa do Senhor para que a obra avance. Amém, meus irmãos? Então, vamos para o próximo louvor. Minha alma
minha alma dessa morte eterna. Quem na morte pode te dar louvor. Volta a ti, Senhor, livra minha alma. Volta a ti, Senhor, livra minha alma. Então estarei livre pra te louvar. Em tua presença te louvarei. O Senhor ouviu minha oração. O Senhor ouviu minha oração. Podemos sentar, irmãos? Quero abrir aqui mais uma palavra no livro de Lucas. Ainda. Vamos ler o versículo 41 em diante. Depois nós temos espaço aí para alguns testemunhos, né? E aí eu vou chamar aqui, depois dessa leitura aqui, a irmã Esther vai compartilhar um testemunho, algo do Senhor aí. A Esther Teralves. Depois a Geise, né? Tem um regar, né, Geise? E depois a Silvana também, nessa sequência. Vamos abrir, podemos acompanhar aqui no telão, né? Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Amém. Até aí. Depois já a Geise pode passar e a Silvana também. Amém, irmãos. Bom dia a todos. A gente fica pensando o que eu vou falar, né? Porque são tantas coisas, mas é o Espírito Santo que tem que escolher o que a gente vai falar. A gente não pode nem falar o que a gente quer, como a irmã Martinha até compartilhou aqui no início, no regar. Tudo tem que ser na dependência do Espírito, né, irmãos?
Mas o Senhor me recordou aqui na minha mente sobre mim mesma, né, irmãos? Meu próprio testemunho na casa do Senhor. Porque eu nasci numa família cristã, né? Mas eu vim conhecer esse movimento aqui, eu já tinha uns 9 anos de idade. Mas a palavra do Senhor diz que Ele nos escolhe, né, irmãos? Antes de nós nascermos, Ele nos escolhe, Ele nos predestinou. E então, não foi eu que escolhi o Senhor, foi Ele que me escolheu. Assim como os irmãos que estão aqui hoje, pela primeira vez, foi o Senhor que te escolheu. Não foi apenas um convite. Aquele convite ali é porque Deus usa um mensageiro. Deus usa a gente para buscar outros, né? E eu lembro que eu estava na igreja por muito tempo, só que eu não sentia Deus. Eu não sentia esse amor dele que sempre a gente ouve falar, né? E eu precisei me afastar um pouquinho dele para aprender um pouquinho como é que isso funciona. E depois que eu me afastei, eu sei que eu fui ficando uma pessoa tão mais irritada. Eu me senti que eu me transformei numa pessoa tão chata, sabe? Ninguém me suportava mais, minha mãe, minhas irmãs. Eu estava tão chata, assim, tão irritada, amargurada. Isso porque eu estava longe dele, né? E assim, minha mãe orou muito por mim. Ela orou, ela jejuou por mim, até que o Senhor me convenceu. Louvado seja o nome do Senhor, porque a obra é do Espírito. Não é homem que convence ninguém. Eu posso falar 1000 palavras aqui, eu nunca vou convencer os irmãos. Quem convence é o Espírito Santo. Ele convence você. E ele que me convenceu. E eu senti, assim, que aquele não era o meu lugar, onde eu estava, lá no mundo, né? Com as pessoas que eu andava. Eu estava me sentindo deslocada. Parece que aquele não era o meu ambiente, um peixe fora d'água, né? E aí eu comecei a sentir Deus. Eu comecei a sentir como Ele é maravilhoso. Comecei a sentir a presença dEle. E eu pensei, nunca mais quero sair daqui. E cada vez mais, irmãos, eu quero ficar mais perto dEle, né? Porque eu vejo Ele me transformando de quem eu era. Porque os irmãos não me conheceram como é que eu era, né? Uma pessoa assim, bem quietinha, caladinha às vezes, mas extremamente, assim, terrível. Você não podia confiar em mim. Eu lembro, não sei se pode confiar ainda não, confia em Jesus. Mas assim, irmãos, eu não era uma pessoa que você podia chegar, conversar comigo e eu ia depois guardar um segredo de você. Eu ia falar para alguém, pode ter certeza. Mas o Senhor Jesus, até isso Ele colocou mais, né, um freio mais na minha língua e vai transformando mais a gente. Cada vez mais eu me sinto melhor. Os irmãos não sabem, mas eu sou lá da Bahia, né? E eu saí de lá porque o Senhor me tirou. Ele disse, agora eu vou te levar para outro lugar. E Ele me levou para o Rio Grande do Sul. Eu me casei com meu marido que está ali na técnica, que os irmãos vão ver depois. E o Senhor preparou tudo na minha vida, irmãos. Eu decidi Deus guiar a minha vida e fazer o que Ele queria. E desde então o Senhor me leva para onde Ele quer. Então eu estava lá no Rio Grande do Sul, depois Ele me trouxe para Minas Gerais, me levou para São Paulo, me trouxe de volta para Minas Gerais. E Ele me leva para onde Ele quer. E eu acho essa vida um máximo. Eu não acho que tem um mês, sabe, irmão? Eu acho que é maravilhoso. Daqui a pouco Deus me tira daqui. Eu só estou pensando onde é que Ele quer me levar. Mas eu estou super feliz com isso. Eu gosto dessa vida que Deus dá, sabe? Dessa aventura. De eu não saber o que vai ser amanhã, mas eu sei que eu posso confiar. Eu tenho certeza de uma coisa. Eu sei que eu posso descansar. Eu sei que eu não preciso ficar ansiosa por nada. Eu sei que eu não preciso ficar preocupada com nada. Sabe? Isso é liberdade. Então, assim, irmãos, cada um de vocês, Deus tem plano. Não significa que Deus vai pegar você e daqui a pouco sair levando para o mundo inteiro. Mas cada pessoa Deus cumpre. Mas a única coisa que Ele quer é que você confie nele. Entrega para Ele, vive o que Ele quer. E você vai experimentar coisas maravilhosas. E cada vez mais que eu conheço esse Deus, mais eu quero conhecer. Mais que eu quero ir para onde Ele quer. Irmãos, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E Ele vai tirar todo o teu medo. Ele vai tirar toda a preocupação, toda a ansiedade, todas as amarguras, todos os sentimentos ruins que te perturbam. E Ele vai trazer o propósito que Ele tem para a vida de cada um. Né? Irmãos, então não tenha medo não de se entregar para Jesus. A gente tem que ter medo do diabo, irmãos. Porque o diabo, ele nos tortura, ele nos faz mal. A gente quer andar junto com ele. Pra quê? Eu posso confiar em Deus. Eu descobri que eu posso. Então, tá tudo bem. E mesmo nos momentos difíceis, tá tudo bem também. A gente sente a paz e a gente sente Deus em todos os momentos. Eu senti Ele, irmãos, até nos momentos mais difíceis da minha vida. Eu senti a graça de Deus. Então, eu posso falar para os irmãos que pode confiar, pode se entregar. Amém? Deus abençoe a todos. Amém, irmãos. Bom dia a todos, irmãos.
irmãos estão felizes? Glória a Deus, né, irmãos? E assim, igual a irmã trouxe aqui, Deus também tinha me incomodado. Eu vou falar mais uma vez. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não foi você que veio, foi o Senhor que te trouxe aqui hoje. Amém, irmãos? Então, se Ele trouxe, Ele tem algo profundo para estar falando com a gente e Ele já está falando, né? Eu estou aqui na comissão de regar com os irmãos sobre o seminário Liderando em Cooperação, a mensagem 20, cujo o título do seminário é O Segredo de José. Os irmãos sabem qual que era o segredo de José, irmãos? Vamos abrir lá em Gênesis 41, para a gente tentar entender. E o título da mensagem é Autoridade, né? Daí veio trazido aí que muitas das vezes a gente não gosta de ouvir, né? Sobre autoridade, né? Geralmente as mulheres já levantam às vezes alguma coisa lá dentro, né? Eu vou ter que obedecer a autoridade do meu marido, né? Mas a autoridade é Cristo, né, irmãos? A gente precisa obedecer a Cristo, né? Gênesis 41, vamos ler do versículo 38 ao 40. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há entendido e sabe como tu. Tu estás sobre a minha casa, e por a tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Então, o segredo de José qual que era, irmão? Já dá pra gente perceber, né? Deus escolheu ele, né? Aí ele ser uma autoridade ali na terra, mas a gente lembra da vida de José, a gente só lembra o que ele passou, né, irmãos? E você acha que uma pessoa que não fosse assim temente a Deus suportaria, né, tudo aquilo que ele passou? Então, ele trazia pra gente assim, que no reino de Deus tem uma coisa que ainda é mal entendida, né, igual eu falei, e que tem deixado de ser uma questão, que é a questão da autoridade. E a questão da autoridade, se a gente olhar, funciona tanto no mundo como no reino de Deus, né? Mas muito de nós não damos a devida importância para a cadeia de autoridade. Às vezes é dentro dos lares, né, no trabalho, mas principalmente na vida da igreja, né? Porque eu acho que na questão assim do natural, a gente ainda obedece, né, uma cadeia de autoridade. Porque é mais fácil para o homem obedecer a autoridade do que obedecer Jesus, né? Tanto é que a gente vê, se a gente trabalha, a gente é um chefe, a gente sempre está ali certinho, né? Querendo fazer tudo certinho, não chega atrasado. E daí, como a gente vê que a gente está em fé com Deus, que é uma autoridade, às vezes a gente chega na igreja a hora que a gente quer, né? Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente não faz. Então, a gente vê que a gente obedece mais uma autoridade natural do que a autoridade espiritual, que é Cristo, né? É mais fácil a gente submeter a uma cadeia natural do que a Jesus. Ele citou um exemplo bem interessante lá no quartel, né? Muitos estão aqui, homens, às vezes serviu lá, né? Como que lá tem uma cadeia de autoridade, né? E se você não seguir a regra ali, você é punido, né? Daí você fica com medo, daí tu fala lá, você tenta fazer certinho, né? E no trabalho também ele deu exemplo. Às vezes o seu chefe está perto, segue a linha ali, né? Mas aí às vezes o chefe vira a cara, né? Daí começa assim, intrigas, fofocas, às vezes as pessoas param de produzir enquanto produzia, né? Quando o chefe estava ali perto. E assim é Cristo, né? Mas só que Cristo não tem como a gente esconder, né, irmãos? É igual o chefe, ele falou, o chefe sai, você faz, né? Tipo, como eles falam, né? Sai lá o dono, o povo faz a festa. Mas e Cristo, né? Às vezes a gente vai esconder o que dele? Uma mentira, né? Um perdão retido? Não tem como. Nosso coração, ele sonda até nossos pensamentos. Então, não tem como a gente esconder nada de Deus, porque Ele está nos vendo, né? E Deus está vendo todas as coisas. Mas só que a gente não tem a realidade, né, que Ele falou. Igual a gente dá muito ênfase para obedecer o natural. E daí Ele falou que as nossas bênçãos, tanto espirituais como naturais, estão condicionadas à nossa obediência às autoridades, né? Porque daí se a gente obedece uma autoridade no trabalho ou em casa, ali você está submetendo a Cristo, hein? Você está, dando teu testemunho, né? E daí ele falava, e se a gente não obedecer nessa era a gente está, o que resta para nós, né? Sempre fala aqui
nessa mesa as trevas exteriores. Só que ele falou, nós tem a realidade das trevas exteriores, irmãos. A gente ouve falar, mas eu acho que a gente não tem realidade. A gente acha que não vai acontecer nessa era. Só que ele falou que vai, né? Que Deus é o único que pode mudar a nossa destinação, ou das trevas exteriores, ou para ser do reino, né? Mas para a gente não ir para as trevas exteriores, a gente precisa ter obediência a essas cadeias de autoridade, irmãos. Que ele falou que é muito, né? Assim, as trevas exteriores é algo terrível, né? Que ele falou. A gente não faz ideia. Então, se a gente tivesse a realidade que existe essas trevas exteriores, a gente ia precisar mudar, né, o foco do nosso objetivo aqui nessa terra, né? Se a gente tivesse a realidade de que Cristo que vai decidir a nossa vida a respeito das trevas exteriores, nós estaria obedecendo tanto a cadeia natural como a espiritual, porque ali acontece a restauração da nossa alma, né? Porque o que não quer obedecer a nossa alma, né? Que a nossa alma falou de autoridade, de obediência, ela não quer, a natureza pecaminosa ainda está dominando, né? E quando nós estamos murmurando, nós estamos xingando a Cristo, né? E a palavra, ela é como um martelo, ela sempre está batendo na nossa mente para ser restaurar a Cristo. Tudo que é vida natural não e vai contra Cristo. Mas se a gente olhar José sabia que tudo na vida dele era proveniente de Deus. Às vezes a gente passa um sofrimento, uma injustiça, a gente acha, mas como que Deus está fazendo isso comigo? Mas ele se falou, né? José tinha todos os motivos para se sentir, né? Que ele foi rejeitado pela família, né? Todos conhecem a história, pelos irmãos, tudo que ele passou. Ele tinha todos os motivos para ser assim, uma pessoa com depressão, ou tipo, ir contra Deus, né? Tipo, se rebeliar contra Deus. Mas não, ele tinha o temor que tudo está acontecendo na vida dele era tipo uma escola, né? Deus estava preparando ele para ele ser o que ele foi, né? Então tudo que acontece na vida da gente hoje em dia é Deus nos testando e Deus nos preparando até aquilo que é ruim, né, irmãos? Então na vida dele, lá na família dele, né, os irmãos sempre tudo contra ele. E quando ele dormia, ele falava, vou descansar, né, um pouco. Daí Deus dava sonho, né? Daí ele acordava, ele queria contar os sonhos dos irmãos e o sonho sempre era que ele ia mandar nos irmãos. Então daí ele era de novo esculachado pelos irmãos, né? Ele não tinha como falar mais nada, porque o sonho dele era sempre que dizia que todos iam ser servos dele, né? Submisso a ele. E seus irmãos não gostavam de ouvir isso. Mas só que ele não sentia, né, mal por isso. Ele via que era Deus que estava trabalhando. E ele foi para dentro do poço, né? Daí os irmãos sabem também. E depois foi tirou, vendido como escravos lá para os irmãos, e ele não tinha rejeição, irmãos. Ele não sofria por causa que os seus familiares tinham feito tudo, né? Ele era rejeitado. Mas era Deus que estava dando as aulas para ele aprender, ensinando para ele que ia ter a hora da bênção, né? Então, Deus sempre abençoou a vida de José com humildade, e ele sempre obedecia. E o segredo de José era o quê? Era o temor de Deus, né? Porque daí a gente olha quando ele foi na prisão, ele fez a diferença, porque tinha uma cadeia de autoridade lá, e ele já foi lá e quis ver quem era, e falou, não, vou ajudar também, né, naquele ambiente tenso. Ele podia estar ali, às vezes, também reclamando, igual os presos, não, na onde que ele chegava, ele fazia a diferença, né, irmãos? Então, já encerrou aqui, o tempo é curto, mas fica essa dica, os irmãos que tem na TV Menorar por Assinatura, tá lá acessando, foi muito rico essa mensagem, que é o seminário Liderando em Cooperação, a mensagem 20. Então, que a gente pode sair, né, dessa mensagem assim, com esse temor, que o temor que José tinha, né, que tanto o bem contra o mal é Deus que provoca na vida da gente. Amém? Deus abençoe os irmãos. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar com vocês a dica mensal. Aqui no Ministério, assim, todo mês tem uma dica para a gente estudar, sabe? E esse mês é o seminário Reconciliando com Deus. E só para tocar assim, no assunto, esse último louvor que foi cantado, falou assim, o Senhor ouviu a minha oração. Olha que Deus mais lindo, porque cada um que está aqui, eu creio que é resultado de oração. Então, Deus escuta as nossas orações. Ele é um Deus presente, é um Deus de perto. Amém? A Fânia é o resultado de uma oração ali, ó. Oh, beleza. Então, assim, ó, reconciliando com Deus. No início dessa mensagem, teve uma oração muito importante. Eu queria falar para os irmãos estarem acessando lá. Esse seminário
inserido, está vendo aquele aplicativo, Pão de Judá? É um ícone do aplicativo Pão de Judá que chama-se TV Menorá por assinatura. A editora Vento Sul, né, e a TV Menorá por assinatura e a TV está no aplicativo, amém? Então foi assim, ó, teve essa oração, ele fala sobre arrependimento, de que a gente tem um coração obstinado, a gente tem que sair dessa obstinação, né? Ele falou de 2 Coríntios 5, do 11 em diante. Eu não vou ler para vocês, que é bem comprido. Então, o objetivo dessa mensagem é revelar profundamente o que é reconciliação com Deus. Porque, às vezes, só de falar reconciliação, não é só conversar, falar, não é só isso. É uma coisa mais profunda, né? A gente não tem a realidade do que seja isso ainda. Lá em Romanos 6, 4, fala assim, ó, livres do pecado pela graça. Nós já fomos livres do pecado, só que nós temos a velha natureza ainda, nós temos prazer na vida natural e achamos que somos livres, né? E que não somos livres, nós somos escravos ainda. Nós somos livres quando nós somos escravos de Cristo. Aí nós temos a plena liberdade, né? Então, o que é uma reconciliação? A palavra, né? É reatar a amizade. Ele deu três definições. Outra definição, é uma bênção num templo profanado. Bênção de Deus que vem restaurar o templo profanado. E 2 seres que têm a natureza e vida diferentes, quando se tornam um só, ocorre uma reconciliação. Então, aqui para a gente, nós somos um templo profanado. O que é um templo profanado? Quando houve a queda no Éden, né, que Satanás foi lá na Eva e falou mentira para ela, e ela aceitou, entrou toda a mentira, que a natureza de Satanás entrou para dentro do homem. Então, o templo que é de Deus, que nós somos de Deus, templos, santuários de Deus, foi profanado. Entrou trevas, entrou morte, entrou sujeira, entrou independência de Deus, contaminou o templo de Deus. Então, nós precisamos viver só por conhecimento, porque Deus falou, então, vocês não vão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, só da árvore da vida. E a Eva fez justamente o contrário, né? Comeu da árvore do conhecimento, que é essa árvore de Satanás. Então, era para nós nos alimentarmos da árvore da vida, que é Cristo, né? E assim não fizemos. Então, a gente teria cada vez mais vida no nosso santuário, né? No nosso interior. E assim, o homem não comeu da árvore da vida, ele comeu da árvore maldita. Aí houve essa contaminação toda, né? E entrou trevas e morte para dentro do homem. O que são trevas? A gente fala tanto nisso, vocês sabem definir o que é trevas e morte? Trevas e morte é quando a nossa alma, ela se torna arrogante, altiva, racional, intelectual. A gente só anda pela razão, a gente não anda pelos ensinamentos de Deus. A gente anda pela razão, no que a gente pensa. Isso aí são trevas, são morte, né? Então, o homem, para não ser assim, ele tem que depender do Senhor, da vida de Cristo. Ele tem que ter essa reconciliação dentro dele. E essa reconciliação, irmãos, no Espírito, ela já pronta. Quando a gente aceita Jesus e desce as águas do batismo, essa reconciliação do Espírito já está pronta, mas na alma ainda não. Nós somos tripartidos, né? Espírito, alma e corpo. Então, o Espírito já foi restaurado, né? Deus já entrou ali, a alma ainda não. Então, é um processo que a gente passa para que ela seja limpa, né? Que ela saia da autossuficiência, porque ela se acha suficiente. A gente se acha, quando não tem Cristo, a gente fala, eu posso, eu vou, eu faço o que eu quero, e dá tudo errado, não é verdade? Né? A gente fala, eu posso, eu vou sair de uma depressão, capaz, eu saio sozinha. Imagina, você sai, a gente só depende de Cristo para sair de uma situação dessa, né? Então a gente precisa das boas novas, da novidade de vida em nosso coração, porque isso que a gente vivia antes do Senhor é ilusão, essa vida da alma. Amém? E então a gente precisa sair dessa vida do natural e passar para essa vida no espiritual, e para isso devemos nos esforçar. Precisamos ter essa parte conosco, irmãos. A parte do espírito Deus já fez, agora a parte da alma depende da gente. Temos que ter disciplina, diligência, isso aí se chama consagração. Buscar o Senhor, se separar e comer só da árvore da vida, que é a palavra do Senhor.
Amém? Eu creio que é isso que eu queria compartilhar com vocês. Amém? Amém, irmão. Vamos nos colocar em pé. Hoje nós temos a apresentação de uma criança, né? Vou convidar aqui os pais, os padrinhos, né? Que vieram hoje, então. Pode passar aqui em cima, aqui na frente. Os demais podemos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Êxodo. E nós vamos aqui ministrar um pouco sobre esse ato, né, cerimonial, né? Êxodo capítulo 25. No versículo 40, pode deixar aqui o telão? Pode passar aqui. Pedir para a Neuza trazer um óleozinho lá, Neuza. Enquanto a gente... Pode passar bem aqui assim. Mas tá faltando um lá. Pode passar aqui. É o Guilherme? É. Eu vi, entrou, mas não está aqui. Pode passar aqui. Pode trazer o Nenê também aqui. Gente, a palavra de Deus, né, sempre é a instrução e o modelo, né, para a gente ter uma vida temporal, mesmo com os ataques do sistema, mesmo com ataques na área das enfermidades, nas emoções, né? Nós temos experiência todos os dias, eu creio que vocês todos os dias têm experiências de ataques, né? Parece que a gente vai dormir bem e acorda mal às vezes, né? Isso aí é resultado dos ataques espirituais que acontecem na nossa vida. E a gente nunca casa para se separar, bem? No entanto, no decorrer da nossa vida, nós experimentamos, às vezes com familiares ou até mesmo gente, né? A questão do divórcio, da traição, do adultério. Veja bem, quando a gente vai casar, a gente faz uma promessa, né? Que a gente vai viver junto e feliz o resto da vida, né? Só que na prática isso, infelizmente, não acontece. Muitas vezes fica só na teoria. Ninguém abre uma empresa, né? Que eu conheço nosso amigo empresário ali, né? Professor, professor, né? Guilherme também, cada um tem a sua profissão. Ninguém abre uma empresa para quebrar. No entanto, no percurso, né, da lida ali, profissional, às vezes acontecem coisas e, infelizmente, a empresa fecha. Gente, ninguém tem um filho para ver ele crescer e ir para o mundo das drogas, ir para a prostituição, ser bandido. Veja só que a nossa intenção sempre é boa, né? Mas na hora da prática, infelizmente, tem intervenções, tem acontecimentos, tem fatos que fazem as coisas não dar o resultado que a gente planejou. A gente conhece muitas pessoas que... Meu sonho é fazer uma faculdade de medicina. E ela faz. E ela é um padeiro, né? Então, nem sempre nossos planos, nossos projetos acontecem. Aqui nós temos mesmo uma criança ali, né? Como a Isadora, né? Tem outras crianças aí aqui também. E hoje nós vamos, assim, irmãos, ter um ato, né? Que é uma direção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que teve entre nós e teve uma vida reta, com equidade, com justiça, com pureza, e que tudo que Jesus fez, todos os empreendimentos que Jesus fez, deu certo. Os irmãos concordam? Por quê? Agora vamos ler aqui, lá no versículo 25 e 40. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então Jesus Cristo sempre fez o que está escrito aí na palavra. Por isso que ele sempre teve vitória em todas as investidas que ele fez, em todos os ataques que o inimigo fez contra ele, ele olhava para a Bíblia e fazia exatamente o que a Bíblia orientava. Então, não tem nada na nossa vida temporal que esteja causando sofrimento, tristeza. Talvez até vocês ali estão passando por alguma experiência negativa, ou já passaram,
mas não tem nada, nenhuma experiência que nós estejamos passando hoje passamos, que Jesus Cristo não tem aqui uma direção para a gente passar por aquela experiência e ter vitória, ter alegria e ter paz. Todas. Então nós podemos, quem conhece um pouquinho a Bíblia, pode lembrar que nos 4 evangelhos, todas as pessoas que chegaram diante de Jesus, paralíticas, cegas, atormentadas por espíritos malignos, pessoas que estavam doenças organicamente, pessoas que estavam já diagnosticamente, já com câncer, e o diagnóstico do médico deu até prazo de vida, que foi o caso daquela mulher do fluxo de sangue. Mas todas essas pessoas vitimadas do sistema do mundo pecaminoso, quando chegaram em Jesus, Jesus consultou a palavra e resolveu o problema daquela pessoa. Pessoas cegas, surdas, mudas, não teve nada nessa vida temporal que quando chegou diante de Jesus, Jesus resolveu o problema. Todos foram resolvidos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nossos filhos. Preste atenção, você que é pai, você que é mãe, você que é nenezinho, assim, que nem aqui, o caso do Regis e da Gislaine, né? O caso do Guilherme também, eu esqueci o nome dela, da Débora, que tem nenê também, o caso aqui da Fernanda e do Paulinho. Enfim, todos nós que somos pais. Eu tenho filhos também. Você, se não é pai, você é filho. Então preste muita atenção que a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da educação infantil. O nosso maior sonho é que os nossos filhos, né, eles venham participar do ensino secular, né, que eles venham jovens, depois promissores no seu trabalho, sejam inteligentes, né, que tenham uma profissão, e que eles sejam bem-sucedidos e que eles venham se satisfazer na área das emoções, resultado, né, de uma profissão. Todos nós queremos, né? No entanto, talvez você que é pai aqui, tem o Regis, a Gislaine, talvez vocês que são pais, nós que somos pais, nosso pai, nossa mãe lá no passado deu casa, deu comida, deu escola particular, deu curso, nos proporcionou assim ter um ensino secular assim na altura para suprir as nossas necessidades. Mas veja só que tudo isso que a gente fez como pai não isentou de nossos filhos um dia ter um sentimento de vazio, depressão, ansiedade, medo, pânico. Talvez você tivesse essa experiência. Aí você olha para o papai e para a mamãe, eles fizeram de tudo para a gente. Deram amor, deram carinho, deram tudo. Mas eles não conseguiram nos livrar do momento da dificuldade, do momento da privação, do momento da solidão. Mas Jesus, ele pode te acompanhar nesses momentos. E quando Jesus nos acompanha nesses momentos, gente, mesmo que a gente pode passar assim por N situações difíceis, Jesus presente nesses momentos, a gente tem paz. E a gente tem algo que o mundo e nem o ensino secular pode nos dar. Nós temos aqui uma professora aposentada, a Vânia, né? Talvez outros também são professores aí. Aqui o Regis. A Ana Neuza é professora também. Então sabe, ó. Por mais bom você ser dedicado na hora de preparação, né, do conteúdo da tua área, para fornecer assim para o aluno, ele entender, ele compreender e no dia de uma prova se dar bem, né? Nós não conseguimos ensiná-los a passar por um momento difícil. Nós não conseguimos, porque não está em nós. Só está em Cristo Jesus. E a palavra de Deus orienta, nós lemos aqui, inicialmente, no capítulo de Lucas, né? No versículo 2 aqui, nós lemos aqui uma experiência que havia uma profetisa, Ana, que ela foi durante anos, e ela já era uma senhora de idade, e ela recebeu uma inspiração no coração dela, que um dia ela ia ver Jesus Cristo, né? Sendo consagrado no templo por um sacerdote. E é o que nós estamos fazendo aqui. Porque Jesus sempre é o nosso modelo. Tudo que Deus fez com Jesus, Deus era pai de Jesus, né? Tudo que Deus, o Pai, fez com Jesus, nós pais temos que fazer pelos nossos pequenos. Então essa profetisa aqui, quando viu Jesus Cristo aqui, eu vou ler aqui rapidinho, no versículo 37, né, falando dela, ela era viúva de 84 anos, e esta não deixava o templo,
mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino. Todos os esperavam a redenção de Jerusalém. Sempre quando nasce uma criança, gente, essa criança, as expectativas para o futuro dessa criança é que um dia ela seja usada para aliviar o tormento de alguém. Pode observar, geralmente, né? Eu acho que na nossa geração, assim, eu me criei com os meus avós, assim, quem tem um pouquinho mais de idade, quando a gente ficar velhinho, os nossos filhos nos ajudam. Eles nos assumem muitas vezes. Mas é na nossa geração, porque essa geração agora está bem complicada. A gente vê as experiências, aí os filhos pegam e jogam os pais lá, num lugar lá. Mas na minha geração, na época dos meus avós, né, a gente, sei lá, honrava mais, respeitava mais, parece que amava mais, né? Então, no finalzinho da vida deles, assim, a experiência é que os filhos assim acolhiam e cuidavam dos pais, né? Então, nessa geração aqui, Jesus nos ensina, através desse ato aqui, que quando uma criança nasce, ela precisa algo além do que apenas os cuidados naturais que os pais têm obrigação. Casa, cama, comida, educação secular, proteção. Ela precisa de um amparo espiritual. E aqui no capítulo 2, aqui, eu quero mostrar para vocês, pode botar no telão aqui para nós, no versículo 21, a técnica vai botar aqui, olha só o que aconteceu com Jesus, que é filho de Deus, que é perfeito. Então, nós temos que copiar isso, para que nossos filhos também recebam essa proteção. Olha no versículo 21. Completado 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Naquela geração, a criança nascia sem nome, sabia? Só no 8º dia os pais declaravam o nome da criança. Porque tinha um ritual, né? Então a criança, né, tinha que ser consagrado a Deus. 8º dia, que era o tempo determinado, né, pela lei mosaica, da purificação do parto, né? Porque a mulher sangrava no parto, então quando o sangue era exposto, era determinado pela lei que ela estava contaminada. Então no 8º dia, então, era o tempo de purificação. E aí então ela poderia chegar diante do sacerdote, que é o que nós estamos fazendo aqui. Claro que ela teve de 8 dias, né? Mas ela ainda está no estágio da consciência. Então ela não tem discernimento, ela não sabe o que é pecado, o que não é pecado, ela não sabe o que é prostituição, não sabe o que é droga, não sabe o que é sensualidade, ela não sabe nada. Nós pais, pela nossa experiência temporal, sabemos, e que isso é prejuízo para os nossos filhos. Então o que o Senhor ampara? Deus fez com Jesus isso. Nós pais precisamos pegar essa orientação e praticar. Então Deus pegou Jesus no 8º dia, pegou Maria, pegou José, que eram os pais, né, as autoridades de Jesus, e conduziu até o sacerdote, que hoje aqui o Regis e a Gislene estão fazendo. E não batizaram Jesus. Eles apresentaram Jesus, né? E esse modelo bíblico. Porque uma criança não tem condições de entender, porque o batismo é para tirar ela do mundo do pecado e trazer para o reino dos céus. Só que esse ato precisa ser voluntário. Você precisa desejar sair das trevas e ir para a luz. E ela, o pequenino aqui, como é o nome do pequenino? Murilo, a Lara, a Isadora e outras crianças. Se você disser para ela assim, tu quer sair das trevas e vir para a luz, filha? Ela não sabe o que é isso. Porque ela não, a raiz dela, ela está numa esfera apenas a consciência. Não tem conhecimento de que isso é trágico. Nós pais, por isso que a gente protege, né? Amém? Então, qual é o modelo bíblico? Não é batizar uma criança, não pode escolher por Deus. Mas é apresentar para Deus, e então, a partir dali, os pais, aqui os padrinhos que estão aqui, né, presenciam esse ato público, que os pais, as autoridades da lar, estão apresentando a criança para Deus,
e agora tem responsabilidade de instituir no coraçãozinho dela a palavra de Deus, para que quando ela tenha uma idade, 12, 13, 14, 15 anos, né? Jesus batizou com 30, eu batizei com 26, cada um tem uma idade aí, que Deus tocou o coração, e de forma voluntária ela decide, eu quero seguir os caminhos de Deus. Até essa idade, eu não posso obrigar. E eu não posso ter essa atitude de batizar. Porque o entendimento perfeito do batismo é essa. Dá uma oportunidade de forma voluntária para a pessoa sair do mundo do pecado e entrar agora no mundo perfeito que é o mundo de Deus. Que é o reino dos céus. Amém? Então aqui no versículo 22, vamos ler ali, ó. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Isso é bíblico. Quem tem uma Bíblia em casa, não importa a organização ou a denominação que você ali participa, se você tem uma Bíblia em casa, você vai lá em Lucas e você vai ver que Jesus não foi batizado quando foi criança. Jesus foi batizado porque ele escolheu, com 30 anos, eu quero seguir esse Deus. E por causa da apresentação da criança, aí vocês vão entender como é benéfico isso aqui para a criança e para os pais. Olha o que aconteceu. No versículo 39, pode botar para nós aqui no telão. Eu quero que vocês todos olhem para ali. Olha ali que está escrito, ó. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor. Gente, isso aqui é uma lei divina. Não é o pastor, não é o teu líder espiritual que está inventando coisa. Eu não posso, nós não temos autorização de Deus de inventar coisas. Nós temos que olhar para a Bíblia e praticar o que a Bíblia tem, porque é mandamento de Deus. E Deus não manda batizar crianças. Deus manda apresentar para Deus as crianças. E olha o que diz ali, ó. Cumprida todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. E olha o que aconteceu com Jesus Cristo. E olha o que vai acontecer com todas as crianças, com a Lara agora, e com todas as crianças que forem apresentadas para Deus. Olha, vamos ler lá. Vamos ler juntos. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de inteligência. Está escrito isso? Sabedoria o homem não pode alcançar para ninguém, é só Deus. Inteligência, as professoras, que aqui nós temos muitas professoras, elas podem trazer muito conhecimento e a pessoa ser muito inteligente. Domina matemática, domina biologia, domina português, domina história, mas diante de uma situação de depressão, de afronta, de amargura, todas as pessoas inteligentes, elas continuam tristes, sofridas e vazias. Porque sabedoria é só Deus que pode dar. E aí uma pessoa está enfrentando um problema conjugal, por exemplo, eu sou inteligente. Um problema conjugal. Não consegue ver o problema conjugal. Porque resolver esses problemas nas eras das emoções, o homem não consegue ajudar. Só Deus. É só sabedoria. E veja porque os pais de José e Maria olharam para a Bíblia, obedeceram a Bíblia. O filho deles, Jesus Cristo, ele cresceu, se fortaleceu com sabedoria. Então ele sabia lidar quando um cego vinha de ajuda, ele tinha sabedoria e liberava a sabedoria e a cura vinha. Ele sabia lidar quando tinha lá um motim lá, ele usava a sabedoria. Então olha o que acontece assim, quando nós apresentamos nossos filhos. A criança cresce, vamos lá, cresce, se fortalece e se enche de sabedoria, e a graça de Deus está sobre essa criança. A proteção de Deus está sobre essa criança, irmãos. E os pais têm essa comissão que é árdua, que não é fácil, porque a tendência de nós pais é assim, ó, dar a cama, comida e um celular. Matou a criança. Não, tem que dar casa, cama, proteção, Bíblia. É um trabalho árduo. Tem que educar nos caminhos do Senhor. Deuteronômio capítulo 6. Os judeus praticam isso até hoje. E é um dos países do primeiro mundo, em tudo que você imaginar, tecnologia, medicina, né, e de temor de Deus.
porque eles usam a Bíblia. Tudo que é judeu, eles são muito prósperos, porque eles praticam a Bíblia. Amém? Então nós temos que copiar, seguir o modelo para a gente ser próspero. E olha o que aconteceu mais. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Aí nós lemos no início, aí aconteceu a história. Jesus tinha 12 anos e ele foi junto. E aí perderam Jesus. E aí os pais, durante 3 dias, Maria e José procuravam. Onde é que está meu filho Jesus? E perguntavam para ninguém sabia. E eles voltaram para Jerusalém. Porque Jerusalém, irmãos, é a casa do Pai. Aonde libera sabedoria, proteção divina. Tudo que eu preciso está lá na casa do Pai. Não é geograficamente Jerusalém. A casa do Pai está dentro do nosso coração. Bota a mão no coração aí. Está aqui o Jerusalém. O Pai está ali agora. Veja que os pais, Maria e José, não estavam mais aqui. Eles estavam em outro lugar. Mas Jesus estava aqui. Aí Jesus continuou ali. E os pais envolvidos com muitas coisas, muito trabalho secular, muita festa, muitas férias, muito ensino secular. Mas Jesus está aqui, em Jerusalém. E aí o que aconteceu com os pais? Vão voltar para Jerusalém. Porque os nossos filhos, quando eles são ensinados no caminho do Senhor, os pais lá adiante se perdem e eles têm que voltar, porque o que tu ensina como princípio espiritual para um filho, ele nunca mais esquece. Muitas vezes eles se perdem no mundo, mas depois voltam. Aí o que aconteceu? Mais adiante aqui para nós finalizar. Ó, terminados os dias, 43, terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele com os companheiros de viagem, foram ao caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes conhecidos. Não tendo em contato, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, e os doutores ouvindo Jesus, interrogando-os. E todos os que ouviam, vamos ler juntos agora, e todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Hoje nós vamos orar para colocar essa criança. Depois vocês que são pais, se assim decidirem também, em outro momento a gente também pode fazer, vocês também. Mas hoje, qual é o quadro dos nossos jovens? Os pais não sabem onde eles estão. Maria e José não sabiam onde Jesus estava. Aí se você, infelizmente, hoje, quadro caótico, não só de Ouro Fino, mas Minas Gerais e todo o Brasil, onde os pais procuram seus filhos? É o último lugar que seus pais procuram seus filhos dentro de uma igreja. Procuram nas baladas, procuram nas sarjetas, bêbados, envolvidos com prostituição, envolvidos com drogas, não é assim? Vocês não conhecem pais que estão tristes hoje, atormentados, porque os seus filhos estão perdidos e não estão em Jerusalém. Não estão na casa de Deus. E José e Maria ficaram 3 dias procurando. Ao dizer desses pais: onde está meu filho? Onde está meu filho? Quantos pais hoje estão desesperados porque não sabem onde seus filhos estão? Mas hoje, a partir de hoje, o caso da Lara vai ser diferente. Eu profetizo aqui, você profetiza, e nós vamos orar que esses pais nunca vão ver a Lara fora dos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. A Lara vai ser motivo de alegria para essa avó, para essa mãe, para esse pai e para vocês que são padrinhos, que tem um papel muito importante. O dia que o pai e a mãe se desviar, a Lara do caminho do Senhor, vocês são responsáveis. Ô, Gislene, ô, Regis, lembra que o pastor falou? Nós estamos aqui fiscalizando. Tem que dar comida espiritual para ela. Amém? E Maria e José voltaram, porque elas sabiam
Eu sei onde é que está nosso filho Jesus, José. Maria dizendo, aonde, amor? Imagina. E aí a Maria, está lá na casa do pai. Vamos lá que está. Né? E aí o que aconteceu? Eles chegaram lá e aí, claro, o pai e a mãe preocupados, deu uma exortada a Jesus, né? Pô, Jesus, por que tu ficou aqui? Tu deveria estar conosco lá. E Jesus disse, eu estou na casa do pai. É o melhor lugar que teu filho pode estar, dentro de uma igreja, não é verdade? Eu vejo muitos pais que não têm entendimento, quando um filho se converte, eles dizem assim, tá, fizeram lavagem cerebral na tua cabeça. Gente, graças a Deus que essa criança se converteu, porque você não vai ver num bar, numa sinuca, bebendo, fumando, drogando. Essa criança não vai te desonrar como pai, ela vai te amar e cuidar de você até o fim da vida. Amém? Eu agradeci a Deus o dia que eu aprendi isso aí, porque eu fiz isso com os meus filhos. E eu quero dizer para vocês, a partir de hoje, vão ser uns pais muito felizes. Vocês vão ver a filha de vocês sendo um modelo, na escola, em casa, aonde estiver. Amém? Então, convida a igreja a se colocar em pé, os irmãos que estão sentados, agora dá para levantar, né? E dirige a mão direita para cá. E nós vamos ungir, então, e consagrar essa criança, né? E todos os pais que estão aqui, para que eles possam, então, conduzir a Lara nos caminhos do Senhor, né? Então, fecha os olhos, então. Querido Deus, em nome de Jesus, nós chegamos na sua presença nesse momento tão especial e importante para a vida desta família aqui, da Gislaine, do Regis, desta avó, da Neuza, dos padrinhos e principalmente da Lara, Senhor. Que nesse momento ela nem entende o que está acontecendo, mas as autoridades delas entendem que é importante entregar a educação, a saúde e a proteção nas mãos do único que pode cuidar, prover, suprir e realizar um derramamento de sabedoria espiritual sobre a Lara. Então, como ministro do teu evangelho, publicamente, diante aqui da família da fé, eu quero aqui estar ungindo a Lara. Que o Senhor, a partir de agora, receba ela, Senhor Deus, nas mansões celestiais do teu Espírito, e que de lá o Senhor derrame uma unção protetora para que ela venha seguir esse caminho, crescer, Senhor Jesus, conhecendo a tua verdade, e o dia que ela tiver uma idade, que ela possa entender que o mundo das trevas não é benefício para todo ser criado por Deus, ela possa escolher, então, descer as águas do batismo e caminhar com o Senhor e te servir e cumprir o propósito dela em nome de Jesus. Quero aqui ungir esta mãe também, a Gislaine, que é autoridade, esse pai também, Regis, que são autoridades, esta criança, que a partir de hoje eles recebam sabedoria dos céus, sempre, Deus, em todas as coisas relacionadas a Lara, eles possam consultar na palavra de Deus, que é o nosso modelo, é a nossa bússola, é o nosso norte, para que tudo aconteça segundo a vontade do Senhor. Coloco aqui essa avó, a Neuza também, a Débora, a Priscila, o Denis, o Guilherme, as crianças também, que o Senhor, a partir de agora, Senhor Deus, tome essas pessoas, toque no coração delas, para que elas venham ter fome e sede de conhecer a palavra do Senhor, não de forma biográfica, Senhor, não de forma letra, mas que elas possam verdadeiramente ter um contato subjetivo e objetivo com o Teu Espírito Santo, e que a partir de hoje eles venham entregar realmente as suas vidas ao Senhor, em nome de Jesus. A partir de hoje, então, ela passa a estar consagrada ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Meus parabéns pela essa decisão aí que vocês tiveram de entregar a filha para Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Então podemos sentar agora, então, gente. Podem passar lá. Então os pais, né, que têm filhos e que desejam então consagrar seus filhos, né? Hoje, como tem bastante criança, a gente fez uma mensagem mais esclarecedora da necessidade de nós, pais, né, entregar nossos filhos para Deus, né? Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nosso culto de Santa Ceia também, né?
é um momento também muito especial em que a gente traz a lembrança de um fato objetivo de redenção para todos nós. Eu quero aqui ministrar rapidamente também sobre isso. Salmo 51:5, vamos botar aqui na tela. Depois você pode conferir na palavra do Senhor. Aqui o salmista Davi teve uma revelação muito forte sobre a nossa condição quando nós nascemos nessa terra. Todos nós nascemos de um ventre materno, né? E a condição desse nascimento da nossa vida é essa situação. Vamos juntos. Eu nasci na iniquidade. É você que está dizendo isso. E a Bíblia está comprovando que você, eu, nascemos na iniquidade. A palavra iniquidade significa a prática da independência de Deus. Bem fácil de entender. Todas as ações independentes de Deus, irmãos, significa isso. Iniquidade. A prática da independência de Deus. Nós nascemos independentes de Deus, sabia? E é por isso que a gente faz tanta besteira na nossa vida, né? Já observou? A gente mente, a gente é falso, a gente é hipócrita. Você já percebeu que a gente tem essas ações diariamente? Você nunca teve aquela experiência assim de chegar a uma visita na tua casa que ela não é bem-vinda e você olha para ela com um sorriso assim: ai, que legal que você veio, seja bem-vinda. Você já teve essa experiência? Isso é iniquidade. Deus nunca mandou a gente ser assim. Está na nossa natureza. Olha só, além de nascer assim, independente de Deus, ele fala por quê? Porque eu nasci em pecado. Vamos lá, nasci em pecado. Concebeu minha mãe. Então, todas as crianças que nascem aqui, só existe essa maneira, tem que sair pelo um ventre materno. Então, aquela concepção, ela nunca vai ter vitória na sua vida com Deus. Tu pode pensar assim: ah, mas eu tenho um carro zero, eu tenho 3 apartamentos, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos. Isso não determina vitória. Vitória é só com Deus. E todas as pessoas que nascem, elas já nascem chorando. Já percebeu? Que a criança já nasce chorando. E aí a criança que nasce quietinha, vai lá o médico que dá uma salva de palmas na bundinha da criança, a criança chora. Já nasce apanhando, né? Porque nós nascemos nessa condição, separados de Deus, independentes de Deus. Você já percebeu que o pai e a mãe lutam a vida inteira para ensinar as coisas certas para os filhos? E os filhos fazem as coisas erradas. É assim? Você um dia foi filho, eu fui filho. Pai e a mãe me ensinaram um monte de coisa certa. Eu fui lá e fiz errado. Está na nossa natureza, separado de Deus. Então eu nasci em iniquidade, independente de Deus, e em pecado eu fui concebido. Por isso que a gente precisa aceitar Jesus e descer as águas do batismo. Mas tem que ser consciente, por isso que criança a gente só consagra. Amém? Quando nós aceitamos Jesus, e todos aqui aceitaram Jesus, podemos levantar as mãos? Porque a gente fez aquela oração inicial aqui, que nós chamamos de oração do novo nascimento. Aí quem não é batizado precisa descobrir um pouquinho sobre isso e descer as águas do batismo. Mas todos nós hoje somos filhos de Deus agora. Não importa onde você congrega, não importa que você creu em Jesus. Então aquele que crê no Jesus Cristo é um com Cristo. Amém? E esse ato que nós vamos fazer agora, nós vamos servir para todos vocês um pãozinho e um líquido, né? Que representa a morte e a ressurreição de Jesus. Porque hoje eu só sou nova criatura, só aceitei Jesus Cristo, só consigo sair dessa condição de iniquidade, porque Jesus um dia lá na cruz do Calvário pagou a minha dívida e se tornou a comida, se tornou alimento. Com esse ato simbólico nós vamos lembrar isso aí, rememorar isso aí. Que ele era um ser vivo, esteve entre nós e voluntariamente morreu e se tornou comida para nós. Eu creio que todos nós aqui, eu sou gaúcho, eu gosto, né, de uma carninha, né? Mas quem é que não gosta de um churrasco, né? Acho que todo mundo gosta de um churrasco, né? Todo mundo já teve aquela experiência de comer uma carninha assada. Aquela carne que você come, 2 coisas acontecem dentro de você. Primeiro, ela te dá um prazer do paladar ser aguçado. Carne gostosa. Não é verdade? E segunda,
Depois, quando ela entra em você e faz parte do aparelho digestivo, ela libera proteína que é necessária para a nossa sobrevivência na Terra. Amém? Tem uma série de benefícios que a proteína libera para o nosso corpo. Duas coisas. Quando você se alimenta de Jesus aqui, pela palavra ou por esse ato simbólico, acontecem essas duas coisas. Você começa a ter sentido na vida. Isso é o maior prazer que a gente pode ter, irmãos. Ter sentido na vida. E segundo, agora, esse alimento vai transmitir coisas para dentro de você, energias, né? No mundo natural, proteína, vitamina, complexo B, mas espiritualmente agora é uma energia para você cumprir o teu propósito. Mas um dia, ele está entre nós vivo e voluntariamente ele partiu para se tornar comida. Então, quando você participar, você lembra assim, eu não mereço me alimentar, mas Deus escolheu eu para me alimentar. Então, eu agradeço a Deus por isso. Amém? Então, vamos ficar em pé. A Rafaela vai então um cântico aí com a família Melo aí. Depois o Marquinhos vai organizar a fila. E todos que sentirem do Senhor, participem, né? Com esta iluminação. Pode abrir para nós aqui, para nós orar, consagrar. Dirija a tua mão direita para cá e nós vamos consagrar aqui então. Querido Deus, em nome de Jesus, diante de toda a palavra iluminada do Teu Espírito para nós, que nos trouxe entendimento e realidade, nós aqui, Deus, queremos consagrar este pão, exatamente como o modelo nos ensinou, lá no livro de Mateus capítulo 26, quando Jesus reuniu a sua igreja, os seus 12 discípulos, e dentre eles tinha incrédulos, tinha aquele que traiu, tinha aquele que negou o Senhor, mas todos eles o Senhor oportunizou que se alimentassem para fazer parte do reino dos céus. E aí o Senhor pegou aquele pão, ergueu os céus, consagrou o Pai e disse que todos eram para comer, porque aquele pão representava o teu corpo. Da mesma forma, pegou o cálice com vinho, ergueu os céus, consagrou o Pai e disse, esse é o cálice da nova aliança, bebei dele todos. E então eles cantaram um hino, se alimentaram e foram para o vale da decisão. Foram para o jardim do Getsemane, aonde ali, então, o Senhor Jesus Cristo foi traído, foi negado e foi preso para cumprir o seu propósito, para nos beneficiar nesse dia de hoje, de poder participar deste alimento. Então nós consagramos a Ti e Te louvamos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém? Então, Marquinhos vai organizar a fila e todos se sintam em casa para participar da ceia. Acorde, Senhor, meu Deus, aos meus gemidos. Nas aflições, Tu és o meu escudo. Escuta, Rei, meu Rei, minha voz que clama, pois a Ti
irmãos? Vou convidar aqui o irmão Marquinhos para encerrar a coração. Quero lembrar, né, irmãos, que a gente está com aquelas 2 cestas, né? Que aqueles irmãos que quiserem doar os materiais para a gente sortear lá no nosso evento. E lembrando, o pessoal que está chegando aqui pela primeira vez, dia 14 e 15 de fevereiro, nós temos um evento lá no Teatro Municipal, que a nossa liderança vai vir lá do Rio Grande do Sul e vai trazer uma mensagem sobre saúde espiritual que gera saúde emocional. Então é uma mensagem muito importante, né? Todos nós temos abalos, né, durante a nossa vida temporal, e mexe nas nossas emoções, né? Então todos são convidados, né? Dia 14 vai cair na sexta-feira, às 20 horas no Teatro Municipal, e dia 15 às 14h30, né? Nós vamos receber a visita da nossa livraria Vento Sul de São Paulo e de pessoas assim de todas as regiões do Brasil e até fora do Brasil ali estarão prestigiando esse evento, tá bom? Todos sejam bem-vindos então. E aquele pessoal que quiser então fazer alguma doação para cestas, né? A cesta está aqui, aí só falar com a Neuza no final, tá? Deus abençoe. Vamos orar e vamos agradecer. Querido Deus, eterno Pai, neste momento, Pai querido, estamos na Tua presença ainda. Queremos que o Senhor, ó Deus, com a Tua mão poderosa sobre este lugar, Tu sabes, Tu conhece todas as coisas, Pai, o assentar e levantar de cada filho do Senhor que está aqui. Deus, que eles possam voltar para os seus lares. Abençoado, porque diz a Tua palavra que na presença do Senhor há sabedoria e a bênção do Senhor neste lugar, Pai. Por onde tiver 2 ou mais reunidos a Tua presença, o Senhor faz presente. Por isso, Pai, espere o Teu povo debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua graça, e que eles possam rememorizar que o Senhor é Deus e não há outro além dele nesse lugar. Em nome de Jesus, eu abençoo, Pai, e que eles possam voltar para os seus lares, debaixo da Tua proteção, pelo poder e autoridade daquele que vive e reina, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Então nos ensina a contar nossos dias, para que nos tornemos sábios. Então nos ensina a contar nossos dias, para que nos tornemos sábios. Sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Não há nada para se acrescentar ou diminuir.